Vamos receber uma convidada. O assunto é bom. As experiências de vida que a pandemia está proporcionando aos jovens da chamada geração Z têm possibilitado que vivenciem momentos significativos em relação ao convívio familiar. Esse cenário, até então inédito para alguns, tem se mostrado transformador, pois tem estimulado uma maior valorização dos vínculos familiares. Essa é uma das constatações do estudo Ziners, a geração que viveu a quarentena, realizado pela HSR Specialist Researchers. Para entender um pouco mais, a gente conversa com a diretora do Centro de Pesquisas, Naira Maneu. Naira, bom dia, obrigada pela participação aqui conosco na Jovem Pan. Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar com vocês aqui. Imagina, obrigada a você, prazer. Naira, então vamos lá, parece que então talvez essa pandemia deixe uma boa herança para os jovens aqui no país, para alguns deles pelo menos. Eles que estão vivendo esse confinamento agora estão desenvolvendo um novo olhar. Que novo olhar é esse e devido a quê? A quais experiências? Então, Adriana, eu acho que para falar um pouquinho do que está acontecendo com esses jovens agora, é importante a gente entender quem eles são, né? Quem é essa geração? Só resgatando um pouquinho. Essa geração Z, na verdade, é uma geração que nasceu lá por volta de 1995 até os anos 2010, e é uma geração que ela já vem com um pacote de competências muito interessante, né? Ela já vem assim, totalmente online, ela já vem com o www impresso, né, no sangue. Ela trafega muito bem entre o mundo online e o offline, ela não tem essa distinção como as gerações anteriores têm. Ela é uma geração mais aberta, ela já é, por natureza, mais colaborativa, ela é mais individualista, no sentido de preservar a individualidade e não no sentido de ser egoísta, né? E aí, então ela tem essas características muito próprias dela, dessa geração. E aí vem uma pandemia. Inclusive eles são muito ansiosos. Quem tem filhos nessa idade ou convive com pessoas dessa idade sabe que a ansiedade é a tônica dessa geração. E aí vem uma pandemia e os coloca dentro de um quadrado, todos nós, né, dentro de casa, e onde nós somos obrigados a conviver com a realidade e com novas perspectivas de vida. E esse jovem, essa geração Z, como ela sempre teve o digital muito acentuado na vida dela, ela vai acabar redescobrindo o lado offline da vida. E o interessante é que parece que as gerações anteriores estão sendo obrigadas a fazer o movimento inverso, né? Os mais velhos estão correndo atrás do aprendizado digital e as gerações mais novas estão correndo atrás do offline. Então, o que eles estão experimentando dentro de casa, eles estão gostando bastante. Voltando para a cozinha ou experimentando coisas na cozinha, fazendo receitas, convivendo mais com a família, fazendo refeições com a família, conversando mais com parentes, tendo mais esse contato próximo com as pessoas. Então, isso tudo eles estão percebendo o quanto isso era bom, coisa que isso era distante ainda para eles, né? Até pelo excesso do digital. Então, esse é o grande movimento, e por já ser uma geração com potencial transformador muito grande, eles vão sair dessa pandemia com um olhar ampliado, assim, muito ampliado, para resgatar esse convívio, essa proximidade das pessoas, o que é muito interessante, porque não se esperava disso desses jovens. E a pandemia traz esse benefício para eles, essa oportunidade de enxergar o lado offline e valorizar mais esse convívio, né? Naira, e esses jovens dessa chamada geração Z que estão vivendo esse momento diferente, sendo impactados por um novo conceito de vida familiar, isso cabe para todas as classes sociais? Sim, nós falamos com as classes A, B e C, né? E como é uma experiência de comportamento, isso vale para todas as classes sociais, porque todos estão passando pela mesma experiência, né? A experiência de viver intensamente o agora, né? Porque essa ansiedade que é natural do jovem, ela acaba sendo um excesso de futuro, né? A ansiedade está muito ligada a isso, ao excesso de futuro. E aí você é obrigado a ter um excesso de realidade e viver na realidade como se não houvesse amanhã.
e isso está acontecendo com todo mundo, né? Muito Independente interessante. de classe social, é o momento de todos. Muito interessante mesmo. E essa herança de um novo olhar para o convívio familiar deve permanecer por mais tempo? Por quanto tempo? Deve impactar outras gerações? Eles próprios acreditam, eles querem que isso permaneça, porque a experiência deles com o convívio familiar foi muito positiva. Então, eles mesmos verbalizam que são coisas que eles vão levar para a vida, porque foi uma redescoberta, né, no ponto de vista dele. Não estamos falando que foi fácil, talvez tenha sido um processo doloroso, esteja sendo doloroso, não é fácil você ter esse convívio familiar, mas eles querem que isso seja levado para a vida, sim, deles, eles pretendem levar para a vida. E esses jovens, Naira, eles acabam, durante esse processo agora todo novo, acabar valorizando um pouco mais, quem sabe, a mãe, o trabalho da diarista, já que agora eles estão participando dessas atividades domiciliares. Como deve ser isso? Devem olhar com outros olhares para essa profissional, para sua mãe, para os seus familiares e colegas todos? Sim, eles estão experimentando fazer atividades que antes eles nem se aproximavam, né? Então, participar da limpeza da casa, ir para a cozinha, tomar contato com essas coisas mais da realidade, que faz parte da realidade de todo mundo, que eles estavam mais distantes, isso dá uma dose de realidade muito grande. Mas o lado bom é que essa vivência tem sido importante para eles, tem sido transformadora para eles, porque eles poderiam estar passando por tudo isso, mas não valorizando. Então, o grande achado é justamente isso, é como se eles estivessem resgatando essa dimensão humana que eles não vivenciaram, porque eles já vieram para o mundo num outro contexto que as gerações mais velhas não vieram. Então, eles vieram com excesso do digital e muito distante do pessoal. E mesmo que, apesar de todo o convívio na internet que eles fazem uso muito intenso, têm amigos, eles estão percebendo, se deram conta de como é importante você estar próximo das pessoas. Então, isso é um aspecto é uma descoberta para eles de valor. E que eles acreditam que eles querem manter isso para pós-pandemia e para a vida, né? Experiência de vida. Essa é a grande questão, né? Como será que vai ser agora, quando a quarentena for liberada, quando eles puderem voltar a estudar, a circular, não ficar mais tanto em casa? Eu imagino que tarefas como lavar louça, arrumar seu quarto, sua cama, almoçar e jantar com os familiares, bater papo, algum desses hábitos será que vão continuar? Eles querem continuar, talvez a vida não os deixe fazer com tanta frequência, porque não vai ser possível, né? Vai se tomar um outro ritmo. Mas o importante é que o valor, olhar para esses eventos e enxergar valor que é importante, né? É o fato importante, que antes não estava sendo feito. Então, olhar para isso, olha a importância de você compartilhar uma refeição com a família, ou entender as atividades que envolvem ou se administrar uma casa, ou manter uma casa limpa, organizada, olhar para isso e dar valor, esse é um fato importante e transformador na vida de um jovem, né? Que antes olhava para isso e passava até despercebido, ou até rejeitava, né? Porque não se permitia ter muito contato com essas questões. Claro, e esses jovens da geração Z vão também entendendo o espaço que ocupam, e aí a gente não está falando só fisicamente? Entendendo o espaço deles na sociedade? O espaço que eles ocupam dentro de casa, que o quarto deles pode ser um mundo para eles, reorganizar, ver o apartamento, a casa em que moram, valorizar esse teto, algum conforto e de uma certa forma entender também esse espaço que ocupam na vida, a pessoa que são, os valores que tem, como é bom ter uma casa, ser filho de alguém, ser bem tratado, ter o que comer, essas coisas que geralmente os jovens acham que caem do céu, como se diz.
Eu acho que o outro benefício é essa dose de realidade que a pandemia está trazendo para eles, né? Que as coisas não se autolimpam, que as coisas não acontecem sozinha, que isso envolve esforço, dedicação. E embora eles sejam de uma geração menos egoísta e mais colaborativa, esse processo, por natureza, eles já são mais colaborativos ou têm esse olhar mais colaborativo para o mundo. Esse período de isolamento parece que potencializou isso que já vem meio na genética deles. Então, eles estão olhando para o mundo com um olhar mais solidário, eles estão apostando que a humanidade vai ficar melhor do que é, as pessoas vão ficar mais colaborativas, inclusive eles próprios. Eles vão estar e participar do mundo e da casa de um jeito mais intenso, né? E mais se posicionando de uma forma mais colaborativa, efetivamente. Que legal, hein? E os pais, por sua vez... Muito. Os pais, por sua vez, podem tentar fazer alguma coisa, tomar alguma atitude, conversar de algum jeito com os jovens para que alguns desses benefícios permaneçam mesmo por longo tempo? O que acontece, Adriana, a tendência das gerações anteriores, né, sempre é olhar para os jovens ou tentar entendê-lo a partir do seu ponto de vista. E aí existe uma armadilha muito grande, aí existem os conflitos, aí existem os desentendimentos, porque você vai entender a partir do seu ponto de vista. Eu acho que o exercício aqui, o desafio aqui para os pais está na tal da empatia, em primeiro entender quem são esses jovens, que mundo que eles estão compartilhando, por que eles são da maneira que são, porque eles reagem da maneira que reagem, e aí, a partir desse primeiro entendimento, aí sim dá para você começar a estabelecer conversas para ajudá-lo a dar continuidade nessas conquistas, né, que ele fez durante a pandemia. Quer dizer que então o ponto de partida é realmente olhar sob a ótica deles o mundo, e aí, então, ajudá-lo a dar continuidade às suas conquistas, porque ele já quer que isso aconteça. Então, já é um ponto interessante, né? Que bom que eles queiram. E muitos dos valores, ensinamentos que os pais tentaram por muitos anos passar para os seus filhos ou exigir deles algumas participações, o que parecia impossível, de repente esse vírus que trouxe tanta tristeza, pegou todo mundo de surpresa, deixa então uma herança positiva e é muito legal analisar e olhar por isso. Obrigada por trazer para a gente essa reflexão. A gente conversou com a Naira Maneu, ela é diretora da HSR Specialist Researchers e trouxe para a gente então esse estudo que analisa que o período de confinamento está desenvolvendo um novo olhar com relação ao conceito de vida familiar aos jovens chamados da geração Z. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa quinta-feira e até uma próxima. Obrigada, Adriana. Eu que agradeço. Boa quinta-feira para vocês também. Obrigada, um abraço.